Anônimos. Estou amando a leitura, degustando mesmo aqui. Eu li 5 capítulos, estou no capítulo 6. Sou dona de casa, né, gente? Então o tempo não é muito disponível. E olha que estamos no feriado, né? Quando as aulas voltarem, aí o tempo vai ser um pouquinho menor. Mas a meta é ler de 2 a 3 capítulos por dia. Meta mínima aí, eu vou conseguir. Sobre o autor, Augusto Cury. Reconhecido aí nacionalmente, internacionalmente, né? Tem obras publicadas em mais de 70 países e são mais de 30 milhões de livros vendidos. Ele é médico, psiquiatra, pesquisador, né? Tem várias obras publicadas aí. Democratizou seu conhecimento nessa área aí, inteligência emocional e no estudo da sociedade, vamos dizer assim. E democratizou essas ferramentas aí de crescimento pessoal para todo o Brasil, né? Para o Brasil e para várias outras culturas, vários outros povos. Eu pessoalmente gosto muito do Augusto Cury. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que tem até um certo preconceito pelos livros assim denominados autoajuda, né? Mas tem gente que não gosta por preconceito e tem gente que não gosta mesmo, né? Com direito de cada um aí. Eu tenho gostado bastante do que eu tenho lido do Augusto Cury. Tem me ajudado muito a pensar, a refletir sobre várias coisas, né? Me ajudado a crescer. E os livros têm muito essa função. Tem que atender essa função aí, chegar nesse objetivo. E esse aqui, especialmente, vamos falar aqui tem o personagem principal. Gostaria de falar hoje sobre o personagem principal, o protagonista, o mestre, que é o vendedor de sonhos, e sobre o narrador. Vou ver se eu consigo chegar no narrador aqui. Sobre o mestre, né, um personagem enigmático. Desde o início, lá no chamado, o livro já começa com uma cena assim, impactante, a cena de uma tentativa de suicídio, onde o vendedor de sonhos intervém naquela situação. Vou tentar falar aqui com vocês sem dar spoiler, né? Então, só para vocês conhecerem e ficarem com vontade de conhecer um pouquinho do mestre. Como dizia, né? Como ele é chamado aí pelos seus discípulos, um grupo de discípulos baderneiro, como eles são chamados aqui, um grupo de discípulos bem diferente. Vocês vão gostar muito. Então, olha só para vocês verem como esse livro começa e como a gente é jogado, como a gente se encaixa aqui nesse início, nessa introdução. O narrador, o livro é narrado em primeira pessoa, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o narrador. Mas só para começar, para vocês verem. Vivíamos num tempo em que as pessoas eram excessivamente previsíveis, destituídas de criatividade, sem tempero emocional, aprisionadas nas teias da mesmice. Atores ou atrizes, artistas do show business, políticos, cientistas, religiosos, executivos de grandes empresas eram enfadonhos, tediosos e não poucas vezes indigestos. Nem eles se suportavam. Repetiam velhos jargões, reproduziam os mesmos comportamentos, construíam senis pensamentos. Não encantavam a emoção, nem inspiravam o intelecto. Precisavam de estratégias de marketing e da maquiagem da mídia para empacotá-los e torná-los interessantes. Até os jovens estavam sem entusiasmo pelos seus ícones. De repente, quando navegávamos no oceano do tédio, apareceu um homem surfando em ondas raramente vistas. Rompendo os grilhões do cárcere da rotina, virou nossa mente de cabeça para baixo, pelo menos a minha mente e a dos que dele se aproximavam.
sem nenhuma estratégia de marketing, tornou-se o maior fenômeno sociológico dos últimos tempos. Fugia do assédio social e dos holofotes da mídia, mas era quase impossível ficar imperceptível ou deixar-nos indiferentes aos seus pensamentos. Sem se identificar, proclamava ser um vendedor de sonhos e surgiu como um furacão no seio de uma grande metrópole, convidando algumas pessoas para segui-lo. Era um estranho, seguido por estranhos de um modo enigmático, e ainda fazia exigências. Quem quer seguir-me deve primeiro reconhecer suas loucuras e entrar em contato com sua estupidez. E erguendo o tom de voz, clamava aos passantes que encontrava pelo caminho. Felizes os que são transparentes, pois deles é o reino da saúde psíquica e da sabedoria. Infelizes os que escondem suas mazelas debaixo da cultura, dinheiro e prestígio social, pois deles é o reino da psiquiatria. E, para nosso espanto, afagava a própria cabeça com as mãos, fitava bem nos olhos dos que os ouviam. Mas sejamos honestos, somos todos especialistas em esconderijos. Enfiamo-nos em buracos inimagináveis para nos esconder até debaixo da bandeira da sinceridade. Esse homem alvoroçava a sociedade. Seus ouvintes ficavam atônitos. Por onde andava, causava desordens. Qual a sua residência? Não vou contar para vocês a residência dele, não. Onde é que ele morava? Esses são os detalhes que encantam ainda a gente, encantam ainda mais a gente. Onde é que o mestre morava? Como é que ele vivia aí? Ele vivia pregando, né, as verdades, né, ou levando as pessoas a encontrar as verdades das coisas. E numa dessas passagens, nessa aqui, uma das coisas que deixava o mestre indignado era a maneira como a sociedade tem educado, tem conduzido as crianças e os jovens para a vida, né? E numa das passagens aqui, ele invadiu, né, entre aspas, ele burlou a segurança de uma escola particular e entrou nessa escola, uma escola muito bem estruturada, com vidros escuros nas janelas, ar-condicionado em todas as salas, cada aluno com o seu computador pessoal, mas que não tinham a vontade de aprender, o prazer, o deleite, ele usa a palavra deleite, não tinham o deleite por aprender. Era só tocar o sinal que eles saíam alvoroçados, correndo, com muita pressa, como se estivessem num cárcere mesmo, presos ali, né, naquele ambiente. E lá fora, os pais esperavam assim, ansiosos, e davam a maior bronca quando eles se atrasavam um minuto. Os pais assim, sempre muito apressados, e era aquela ansiedade, aquela pressão, o momento em que as crianças saíam da escola. E foi nesse momento que ele conseguiu entrar nessa escola. E usando um nariz de palhaço, foi para o meio do pátio e começou lá a fazer palhaçadas, e pulava e dançava e gritava e imitava animais. E os alunos foram chegando e fizeram aquele círculo ali ao redor do mestre. E ele então começou a fazer mágicas, e tirava um coelho da cartola e uma pomba, e de repente, após alguns minutos de diversão, né, ele disse às atentas crianças: escutem só, eis a maior mágica, e tirou uma semente do bolso. Então lhes disse: se fossem uma semente, que tipo de árvore vocês gostariam de ser? Pediu para fecharem os olhos e imaginarem a árvore que seriam. Cada criança imaginou uma árvore em particular, desde o diâmetro do tronco, o contorno da copa, a dimensão dos galhos,
aos mais variados tipos de folhas e flores. Enquanto as crianças estavam lá imaginando, os pais lá estavam desesperados, né? Porque as crianças não saíam da escola. Onde é que estavam essas crianças? Muitos pensavam que tinham sido sequestradas. Até que os professores, né, chegaram ao pátio e encontraram ali, ficaram perplexos. Como é que aquelas crianças estavam tão quietas? Ainda mais naquele momento, né? Como é que elas estavam ali? Como é que aquela pessoa, né, aquele maluco, conseguiu atrair a atenção das crianças? E ficaram mais perplexos ainda quando se aproximaram, né, e viram aquela pessoa ali toda maltrapilha, mal vestida e dominando aquela situação. Os pais foram entrando também e alvoroçados, né, raivosos. Como é que uma escola particular deixa um maluco entrar desse jeito? A gente paga a escola e não tem nenhum pingo de segurança. E aí os seguranças foram chegando, né, para tentar tirar. E aí, mas nesse período, né, depois desse breve, enquanto estava acontecendo toda a confusão, depois desse breve exercício de imaginação, ele disse às crianças: uma existência sem sonhos é uma semente sem solo, uma planta sem nutrientes. Os sonhos não determinam que tipo de árvore você será, mas dão forças para você entender que não há crescimento sem tempestades, períodos de dificuldades e incompreensão. E recomendou: brinquem mais, sorriam mais, imaginem mais. Lambuzem-se com a terra dos seus sonhos. Sem terra, a semente não germina. Nesse instante, pegou o barro que estava ao seu lado e lambuzou a cara. As crianças, admiradas, né, começaram também a meter a mão no barro e se sujarem todas. E sujavam o rosto e o uniforme. Imaginem a confusão que não foi aquilo. E assim, os pais naquela ansiedade, né? Tirem esse louco de perto dos nossos filhos. E ele começou a ser chutado mesmo, né? Mandado embora para fora da escola. E nesse instante, uma criança de 9, 10 anos, a Juliana, pegou uma flor e deu, né? Ofereceu ali para o mestre. Ele disse: eu gostaria de ser uma videira. Por que, minha filha? Ela respondeu: não é forte nem bonita como você, mas qualquer um pode alcançar seus frutos. Extasiado, o mestre expressou: você será uma grande vendedora de sonhos. Ali ele conseguiu no mínimo, né? Ele conseguiu tocar uma criança naquele momento ali. Alguns professores pediram, e essa parte eu quero muito falar para vocês, que eu achei muito interessante, muito importante. Alguns professores ali pediram que os seguranças fossem gentis com o homem, né, que eles estavam expulsando. Na saída, alguns aplaudiram, né, e nesse momento o mestre se virou e disse: uma sociedade que aparelha muito mais quem pune do que quem educa será sempre enferma. Eu não me curvaria diante dos famosos nem dos grandes líderes desse sistema, mas curvo-me diante dos educadores. E curvou-se diante dos admirados professores e professoras. Em seguida, saiu sem direção. O mestre era assim, ele discursava em lugares proibidos, falava onde não era possível falar, onde não era recomendado falar, e é isso que torna mais instigante, mais emocionante a trajetória do mestre. Sobre o narrador, eu acho que eu não vou falar agora porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas no próximo vídeo eu vou falar para vocês a história do narrador desse livro, que é uma história bem tocante também, como de todos os outros discípulos, né, que seguem o mestre, como a história de cada um de nós, muito tocante. E que eu sempre falo assim, que a história de cada um de nós, a história de vida de cada um de nós daria um best-seller se fosse
bem escrita ali, né? Então, até o próximo vídeo. Quem quiser ler, gente, pega pra ler, tá? Eu tô doida aqui eu gosto de fazer anotações. Esse eu não posso fazer porque ele não é meu, é emprestado lá da escola. Mas é bom quando você, principalmente esse tipo de livro, né? É bom que a gente faz as anotações, vai marcando ali as partes interessantes. E outra dica também aqui, que eu acho bacana, né, pra quem tá lendo, quem gosta de ler, tá sempre com dicionário, né, por perto. Hoje a gente tem um celular mais fácil, né, mais prático, mas lembra sempre de pesquisar. Então, uma palavra que não conhece, vai lá, pesquisa, porque às vezes é que nenhuma palavra foi colocada ali em vão, né? Então vale a pena ir lá, pesquisar, que de repente vai fazer toda a diferença no seu entendimento aí da leitura. Beijo, eu vou continuar e volto para falar um pouco mais sobre o narrador, sobre os discípulos do mestre, sobre as novas confusões do mestre aí nessa caminhada. Beijo!